Compartilhando a tela. Bom dia novamente. Então, essa é a temática da nossa aula: planejamento e plano de tratamento em periodontia, parte 2. Ok? Todos estão vendo a tela aí? Sim. Então, por que parte 2, gente? Agora, nós vamos entrar especificamente no momento de colocação daquilo que a gente faz especificamente na periodontia, que seria o quê? O periograma, ok? E onde estaria localizado esse periograma? Quem sabe me dizer, naquele plano, nas fases do planejamento, vocês lembram das fases do planejamento, do plano de tratamento ou não? Quem pode me dizer? Quais seriam as fases do plano de tratamento? Qual seria a sequência, né, que eu deveria seguir? Quem pode me dizer lá no início? Vou dar só uma dica, ó. Anamnese? Começa aqui, né, Sibeli? Primeiro eu vou classificar o meu paciente inicialmente, vocês lembram? Eu classificaria ele como um novo paciente, como paciente de urgência ou emergência, como paciente novo urgência ou novo emergência, ou um retorno. Lembram disso? Então, a primeira fase, o primeiro item seria essa classificação inicial. Depois vem a coleta dos dados, análise e síntese dos dados, planejamento, desenvolvimento, apresentação e adoção, implementação do plano, né? E a monitoração. Quem sabe me dizer onde se localiza especificamente o periograma? Isso serve para você, monitor. Quem poderia me dizer onde se localiza o periograma? Na coleta de dados? Exatamente, na coleta dos dados. Então, a nossa aula hoje, no plano de tratamento, ela vai se encontrar nessa fase da coleta dos dados, né? Essa coleta dos dados, a gente tem uma série de situações a serem vistas. Uma delas é o periograma. O que é o periograma? Periograma é uma descrição, é como se fosse um mapa um mapa da situação periodontal que o paciente se encontra. Da situação periodontal. Porque da situação odontológica, a situação odontológica, qual seria o mapa? Como é o nome do mapa para eu verificar a situação dentária do paciente? Odontograma. Todos concordam? Ana Vitória falou aqui. Ana Vitória é uma das minhas filhas. Ok, pessoal? Ok. Então, para a gente ver a situação periodontal do paciente, como um todo, eu vou descrever. É tipo, cai na questão de prova. Descreva para mim a situação periodontal desse paciente. Eu vou utilizar o periograma. Vocês vão ver ao longo da aula que, com o periograma, eu descrevo toda a situação periodontal, desde profundidade de sondagem, passando pelo sangramento da sondagem, passando pela mobilidade, pela recessão gengival ou hiperplasia ou crescimento gengival, até lesão de furca, ok? Então, todas essas situações a gente acha no periograma, tá bom?
Então, quando eu vou fazer o preenchimento do meu periograma, vocês vão ver que tem uma ficha, eu tenho que anotar tudo. Tudo que eu ver no meu paciente, eu tenho que anotar. Vejam, agora nós estamos falando especificamente de periograma. Tá ok? Então, tem que anotar tudo relativo ao que se relaciona ao periodonto. Quem pode me dizer quando o paciente abre a boca, uma anotação que eu poderia fazer naquela boca, naqueles dentes que estariam relacionados ao periodonto e que poderiam influenciar na saúde ou no desenvolvimento de uma doença naquele paciente? Quem pode me dizer uma anotação, por exemplo, que pode me enriquecer o tratamento lá na frente? Sondagem? O aspecto da gengiva, a sondagem, mas olha só, é isso aí. Mas esse paciente é um paciente adulto que já passou por outros tratamentos e ele vai vir com outras situações que ele já fez com outro profissional. O que ele já pode ter feito com outro profissional no dente que pode estar agredindo a minha gengiva, o meu periodonto? Restaurações, o que mais? Aparelho ortodôntico? Aparelho ortodôntico, próteses, entendeu? Então, é aquilo que a gente, inclusive, cita no PSE como o quê? Isso aí seriam fatores o quê? Uma prótese, uma cárie, uma restauração mal adaptada. Fatores que está relacionada à origem da doença periodontal. Retenção De placa. Retenção de placa. Entenderam? A gente não fala que a doença periodontal, o start dela, o início da doença periodontal, não é com o biofilme. E se eu tenho uma boca que tem restaurações, esse paciente chegou agora, sentou aqui, ó, nessa cadeira, abriu a boca para mim, e ele tem uma restauração com excesso, com falta, quebrado, caio, aparelho ortodôntico, ou qualquer outra situação, ou um implante, ela vai estar influenciando, ela vai estar se relacionando com a gengiva do meu paciente. Às vezes até perpetuando a doença. Vocês se incomodam de estar assim? Está distante? Tá ok, pessoal? Então, eu tenho que anotar tudo que eu for observar no paciente. E, primeiro de tudo, o nome completo, naturalmente, é um documento, tanto aqui na escola como na clínica de vocês. Aquela folha é um documento, vocês têm que anotar. Nome, a data do exame, aqui, por exemplo, tem o número de cadastro. Tudo isso deve anotar. E, depois disso, como está na tela já, o que eu vou fazer? Qual a próxima anotação? Riscar os dentes ausentes. Ah, professor, por que eu não vou fazer nada com esse dente, o dente ausente? Para que riscar o dente ausente? Quem pode me dizer, na anotação do periograma, para que eu faço o risco, né, no caso, o registro dos dentes que são ausentes? Por que eu faço isso? Para quê? Não sei se é por questão, às vezes, pode ser que seja avançada a doença periodontal, e às vezes pode ser que haja alguma perda dentária durante o tratamento, o paciente, às vezes, não entende, igual a gente tem conhecimento tal dente, 3 molar, 2 femoral, talvez também consiga isso. Isso, o Bruno está falando aqui para verificar, talvez, se a doença está avançada. Ele citou aqui que o paciente pode não entender como a gente, né? No caso, ele é um paciente leigo, o paciente é leigo. A situação de mobilidade, né? Pode ser que durante o tratamento acontece esse periodonte, né? A pessoa não sabe. Isso, ele falou que durante o tratamento o paciente pode vir a perder o dente, né? Então, são raciocínios dentro
do que a gente está pensando. E aí, além desses, quando eu vou classificar a minha doença, vocês já tiveram essa aula, né, de classificação, vocês verificam lá o quê? Um dos itens não é se o paciente perdeu um tanto número de dentes devido à doença, não tem uma citação lá que fala sobre isso? Então, influencia o número de dentes que o paciente tem ou não? Quantos dentes, de uma forma geral, todo ser humano teria que ter? 32. Então, 32 seria o total, mas todos os pacientes têm 32 dentes? Não tem. É daí que eu começo a fazer as anotações. Então, vou começar a partir do meu raciocínio defensivo. De 32, vocês vão ver lá na ficha vai apresentar 32 dentes no papel. E desses 32, naturalmente, é difícil, pode acontecer. Mas nesses 32, os pacientes vai sempre ter ausente um e outro. Então, tem que marcar. Tem um outro motivo muito importante na classificação, que eu tenho que saber quantos dentes o paciente tem. Quem pode levantar uma hipótese? Poxa, por que eu tenho que saber quantos dentes o paciente tem? Vou tentar abrir aí, dar uma dica. Quando eu vou fazer a minha profundidade de sondagem, faz o quê? Saber a espessura do osso, quanto já progrediu aquela infecção. Quando já avançou. Isso. A Ana Vitória está falando aqui, quanto que a doença já avançou, quanto que houve de perda óssea. É isso aí. Mas eu vou fazer a minha profundidade de sondagem com quantos sítios de um dente só? 6. 6 sítios. 4 é quando eu fazia lá atrás meu índice gengival, meu IG. Lembram? Que vocês pegaram lá na pré-clínica ainda. Agora a gente vai fazer o índice. Qual é o índice agora de sangramento? Como é que chama o índice de sangramento? Eu vou fazer junto com a profundidade de sondagem. Na profundidade de sondagem, eu vou sondar 6 sítios. Quem falou foi a Sibeli? Sim, professor. Né? Então, 6 sítios para eu sondar. E quando eu vou fazer índice de sangramento à sondagem, quantos sítios também? 6 sítios. Na mesma medida que eu estou sondando a minha bolsa periodontal, eu estou vendo se cada sondagem dessa está saindo sangue, se está tendo sangramento. Tudo bem até aqui? Ou não? Ainda não encaixou o raciocínio. Tá ok? Vocês acham? O suicídio seria especificamente aonde? Pela face vestibular. Onde ficaria os 6 sítios, gente? Na face vestibular, nós teríamos mesovestibular, vestibular propriamente dito, disto vestibular. O palatino, disto palatino, palatino propriamente e médio palatino. 6 sítios. Cada dente tem 6 sítios. Se eu tenho, fazer uma hipótese aqui, tá, gente? Se eu tenho 10 dentes, eu vou ter quantos sítios no total? 60 sítios. Para que serve essa informação? Saber o tratamento, classificação, o estágio. Mas qual que é o termo técnico disso aí? É um índice. Índice de sangramento à sondagem. Ok, pessoal? É o SS. Índice de sangramento à sondagem. E para eu ver o agravamento, quando eu falo em agravamento, quando você fala assim, a nível de extensão da doença, ela pode ser o quê? Na classificação, a doença periodontal, periodontite. Gengivite ou periodontite, certo? E essa gengivite ou essa periodontite, ela pode se estender por toda a boca ou ficar em uma região só. Como é que a gente dá o nome a isso?
Localizada. É para isso, gente, que a gente precisa fazer o índice, tanto de sangramento à sondagem, quanto para ver até onde a gengivite ou a periodontite se estendeu. Se ela está localizada, não, nós temos aqui nessa sala um vazamento lá no cantinho. É um vazamento localizado. Não, a sala inteira, ou mais que 30% dessa sala, está com vazamento. Seria acima de 30%, generalizado. Tanto quanto para eu ver o avanço da minha doença e para eu ver o índice de sangramento à sondagem. Se mais que 30% sangrou, eu terei uma gengivite, se for no caso de gengivite, uma gengivite generalizada. Se for menos de 30%, localizada. Então, olha só onde nós chegamos. Começou a nossa conversa onde? Quantidade de dentes ausentes. Por isso que eu preciso marcar. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, eu vou riscar todos os meus dentes ausentes e vou depois delinear cada item desse que a gente vai fazer durante a nossa aula. Juntamente com a profundidade de sondagem aqui, gente, nós teremos que verificar o sangramento à sondagem. Mas vamos lá. Esta é a ficha, tá? Essa é a ficha a qual eu falei para vocês, que vocês vão começar a ter familiaridade lá na clínica. Então, vocês vão chegar, vão ver a ficha aqui. Essa ficha ela já vem anexa ao prontuário do paciente. Aqui vocês vão colocar a data, hoje o dia... Olha, tá feinha a minha letra aqui, porque o trem é ao vivo. 5 de maio de 2021. Certo? Meu periograma inicial. Eu marco aqui. Se fosse reavaliação, eu marcaria aqui. Qual que é a primeira coisa que, além de eu anotar o nome, os dados do paciente, depois eu vou fazer o quê? Não. Antes de tudo. No periograma. O que eu vou fazer no periograma? Os dentes ausentes. Digamos que chegou lá o seu José, e olha só como é que vocês vão fazer. Ó. Ele não tem o dente 18, ele não tem o dente 13, eita lasqueira. Não é torto assim que vocês vão fazer não, tá, pessoal? Ele não tem o dente 25, ainda passei aqui no... Ele não tem o dente 34. Ele não tem o dente 43. Então, assim ficará o periograma de vocês, do seu José, que não tem esses dentes. Então, ele abriu a boca. Vocês, para chegar nessa fase aqui, gente, do periograma, o que vocês já fizeram antes, lá atrás? Exame intraoral. Antes do exame intraoral? Anamnese? Anamnese. Então, eu fiz anamnese, exame extraoral. Esse aqui faz parte do exame intra, que é o exame intra, no caso, voltado para a periodontia, aqui no caso do periograma. O paciente já fez tudo isso, abriu a boca, aí você já de cara lá, vamos dizer aqui que a Ana Vitória e o Bruno são parceiros lá na clínica. A Ana Vitória é operadora e o Bruno é auxiliar. A Ana Vitória vai falando para o Bruno vai estar de posse dessa folha, e ela vai falando, Bruno, olha, dentes ausentes, e o Bruno com a caneta lá. Aí ela vai falar, 18, 13, 25, 24, 43. E você, o Bruno, o auxiliar, vai passando o X para depois fazer as anotações, né? Os dados. Então, aqui, gente, e olha só que interessante. Nessa ficha, a gente vai verificar o quê? A profundidade de sondagem, que na verdade aqui está como PS, profundidade de sondagem. Hoje a gente fala PCS, só porque acrescentou o termo clínica.
clínica, profundidade clínica de sondagem. Depois, a recessão. Cada quadradinho, cada bloco de quadrado desse aqui é para cada anotação dessa. Então, nessa primeira coluna, eu vou fazer a minha anotação de profundidade de sondagem. Na segunda coluna, eu vou fazer a recessão. E vejam aqui, pessoal, aqui no canto inferior esquerdo, nós temos uma colinha, ó, de quais seriam as faces a qual eu estou tratando. Ó. Disto vestibular seria, vamos olhar o 2017, gente. Disto vestibular, mesovestibular, de acordo com a cola. E embaixo, disto lingual ou palatino, mesolingual ou palatino. Quando eu passo do meio, que é aqui entre o 11 e o 21, eu já vou observar deste lado da minha cola, lado inferior direito, para eu fazer o quadrante segundo e o quadrante terceiro, ou seja, do 21 ao 28 e 31 ao 38, eu sigo esta cola aqui, e do 18 ao 11 e 48 ao 41, eu sigo esta cola aqui. Tá ok? Vocês vão verificar que muda. Olha, onde era mesovestibular, o final do quadrado virou disto vestibular. Onde era disto vestibular de um lado, virou mesovestibular. É uma questão de localização. Tá ok, pessoal? Depois da recessão, eu vou fazer o meu nível de inserção clínica, ou nível clínico de inserção. A gente vai passar por isso daí, também anotando nos todos os sítios. Depois do nível clínico de inserção, a gente vai anotar as mobilidades. Por que ficou só um retângulo aqui? Porque a minha mobilidade ela pode ser grau 1, anotado em algarismo romano, grau 2, ou grau 3. Eu vou colocar dessa forma aqui. 1, 2 ou 3. Tá ok? Depois de anotar a mobilidade, esse MC que está aqui, vocês não precisam considerar, tá? Desconsidere o MC, que seria a mucosa ceratinizada. Não há necessidade da gente estar observando agora isso no nível em que vocês estão, né, na curva de aprendizado. Da mucosa ceratinizada, que eu vou deixar tudo em branco, eu irei para as lesões de Furca. A gente vai chegar aqui lá na frente. E as lesões de Furca, vocês vão ver, ó, que nos molares superiores, eu tenho 3 espaços para anotar. Quais seriam as lesões qual grau de lesão de Furca? Grau 1, grau 2. Aqui é só um exemplo, hein, gente? É só para mostrar para vocês como que a gente faz. E grau 3. E teria também um outro grau de Furca que a gente pode colocar como grau 4. Tá? Professor, isso a gente vai chegar nessa classificação. Esses Pode graus falar? de mobilidade, de Furca, a gente vai aprender ainda? Vai. Eu vou passar a teoria para vocês hoje e na clínica, na prática, isso é importante demais, a questão prática, né? Que às vezes o que a gente fala aqui fica meio confuso, né? O importante é você ver no paciente. Vocês vão ver, inclusive, que a lesão de Furca, a detecção da lesão de Furca, ela é um pouquinho mais chatinha da gente detectar, tá? Mas a gente vai passar a teoria e depois, na prática, lá na clínica, no paciente, a gente vai fazer todo esse exercício aqui, tá ok? Ok, certinho. E aqui, gente, olha só aqui nesse cantinho, ó, tem toda a colinha, olha como é que a gente é legal, ó. NIC, o que significa? Nível de inserção clínico. Seria a profundidade de sondagem, a gente vai falar sobre isso. Mais a recessão. Só que aqui não foi colocado o NIC relativo a profundidade de sondagem menos a hiperplasia gengival, o crescimento gengival. Quando o paciente tem, a gente tem que fazer a diminuição aqui, ó.
O recesso, olha cá, recesso. O que é recesso? Significa recessão, que é a distância da junção cemento-esmalte até a margem gengival. Isso vocês já sabem essa parte teórica, não sabem? APS, que é o primeiro item aqui, ó, profundidade de sondagem, que vai da margem gengival até o fundo da bolsa. Lembrando que é da margem gengival ao fundo da bolsa, não é onde a sonda para. A gente vai fazer alguns comentários sobre isso também. Mobil, onde está escrito mobil aqui, significa mobilidade. Tá ok? Então, essa folha que vocês terão lá na clínica, ela é toda cheia de legenda. Não tem como a gente não acertar, mas eu tenho que fixar a imagem, perceber o que eu estou anotando e onde eu estou anotando, porque, por exemplo, se eu troco a face mesial, mesovestibular aqui do 17 pela disso vestibular, gente, isso aqui é um mapa. É igual falar para vocês, olha, eu quero ir para Goiânia, eu não sei como é que eu ando lá em tal lugar. Eu vou te dar um mapa, eu troco, eu inverto, eu ponho o leste e o sul. Vocês vão parar no lugar oposto como vocês queriam lá, eu quero ir lá no Flamboyant. Eu falo, não, Flamboyant fica na parte norte da cidade de Goiânia, em tal lugar. Vocês vão chegar no lado oposto, vocês nunca vão chegar no lugar certo. Então, muita atenção quando eu for fazer as minhas anotações nesses sítiozinhos aqui. Daí, a necessidade de ter muita atenção e harmonia entre os parceiros, né? Entre o operador e o auxiliar. Aqui na faculdade vai ser entre vocês mesmos, né? Entre os alunos. E quando vocês estiverem na clínica de vocês, é vocês e auxiliar de vocês. Tudo bem? Então, vamos navegar aqui no nosso periograma. Lembrem-se que primeira anotação nossa vai ser a PS ou PCS, ou profundidade de sondagem. Eu preciso de um instrumento para fazer essa profundidade de sondagem. Qual instrumento seria esse? A sonda milimetrada. E quando a gente fala sonda milimetrada, gente, existem vários tipos de sonda milimetrada. A que a gente utiliza aqui na escola é essa aqui da projeção, a sonda milimetrada de Williams, ou marcação de Williams, é a que vocês têm. Esta sonda, ela marca até o 10º milímetro, e não há marcação aonde? No 4º e no 6º milímetro. Eu tenho que ficar atento a isso. Professor, passou dos 3 milímetros aqui, e eu estou vendo a marcação dos 5. Qual seria, teoricamente, a minha anotação? 4. Professor, eu poderia colocar 3,5? Não. A gente vai sempre arredondar. 3,5, que eu acho que foi, eu arredondo para 4. 5,5, caiu aqui a minha sondagem, ó. Eu vou marcar quanto? 6. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Passou dos 5 e não chegou aos 7, é 6. Tudo bem aí em casa, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Certinho. Então, esse é o instrumental que eu vou utilizar. Muito, muito, muito familiar de vocês, ó. Aqui na tela vocês veem, ó, a marcação do 1, a marcação do 2, a marcação do 3, pulou aqui o 4, veio para o 5, a marcação do 6 pulou também, depois do 7 até o 10. Esta sonda, gente, é a de Williams. Tem outras sondas milimetradas, professor? Tem, existem outras sondas milimetradas, tá? A mais conhecida depois da de Williams é a da Carolina do Norte, a Universidade da Carolina do Norte. E como é que eu faço, professor? Hoje a gente está só falando
a parte teórica. É meio difícil para eu imaginar como é que eu coloco aquela sonda lá no sulco, né? No sulco gengival, para eu medir profundidade de sondagem. Gente, repetindo, profundidade de sondagem, qual que é a minha referência? De onde até onde que eu vou medir? Margem gengival até o fundo do sulco ou bolsa. Então, eu vou introduzir a minha sonda, eu posso fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Isso aqui todo mundo tem, uma lapiseira e a unha, as meninas, desde que não esteja pintada. Eu vou pegar essa lapiseira, uma caneta, e vou pressionar levemente. Olha como é que está essa unha aqui, ó. Ela deu, o que é isso aqui, ó? Aconteceu uma isquemia, né? Não ficou branquinha? Sem precisar apertar muito. Essa seria a pressão que eu colocaria a minha sonda no sulco. Porque normalmente vocês chegam lá, um paciente, ou mesmo entre vocês, professor, eu estou com medo de machucar o meu paciente. Quando é o colega, então, eu falo, nossa, bom que o colega brinca com, está muito doendo, está devagar aí. O paciente já não fala isso. Então, como que eu posso imaginar? Não sei se eu entro para valer, porque, olha só o detalhe, eu vou anestesiar para fazer esse procedimento? Não posso. Senão eu estaria dando um falso negativo, ou, perdão, um falso positivo. Porque o dente anestesiado, a gengiva anestesiada, eu vou colocar a minha sonda e ela vai sair rompendo o quê, gente? Vamos lá para a histologia agora. Anatomia e histologia. Eu entrei com a minha sonda no sulco, ela vai parar no fundo da bolsa, ou do sulco gengival. Esse fundo do sulco gengival, histologicamente, é referente a qual região anatômica? A histologia lá. Ligamento. Antes do ligamento, eu tenho o epitélio juncional, que eu vou romper, tá? O epitélio que une ao dente. Depois do ligamento, vem as fibras. Os ligamentos periodontais, eu vou romper, para anestesiar, paciente não está sentindo, eu vou rasgando tudo aquilo ali. Então, eu não anestesio para fazer a minha sondagem. Bom, se eu não vou anestesiar, eu também tenho que usar um pouquinho mais de delicadeza, devagarzinho, sem muito medo, é lógico, né? Então, eu só encosto ali, já, acho que já sondei. A nossa dica é essa. Faz esse exercíciozinho assim, ó, põe na pontinha da unha. Essa é a pressão que eu vou usar bem de leve, mas sem também deixar de fazer. Tá ok? Então, a minha sonda periodontal, ela vai entrar no sulco gengival, gente, olha aqui, suavemente. Até quando eu sentir uma resistência. Então, olha aqui, ó, como ficou também esquemiado aqui nesse paciente. Conseguem ver, pessoal? Está esquemiado aqui. Eu entrei com muito cuidado e vou fazer a minha sondagem. Vou sondar 3 pontos por vestibular, 3 pontos por palatino ou lingual. Quando o valor for, como eu falei, for quebrado, deu meio, eu não vou colocar meio, 0,5, 0,4, 3,4, 5,3, não. Eu vou sempre arredondar, igual a gente faz com a nota da prova de vocês, arredonda para cima. Combinado? E eu vou ficar atento ao quê, gente? O que é isso aqui, ó? Eu sondei. Quanto que deu aqui, mais ou menos, essa sondagem pela imagem? Gente, ó, sobrou só 2 pontinhos aqui, ó. Sobrou 9 e sobrou 10. 7 a 8 milímetros que deu de sondagem. Mas é uma bolsa verdadeira? Observe aqui o aspecto. Observe aqui o aspecto dessa gengiva aqui, gente. Tá normal? Olha como está aqui, pessoal aí de casa. O que vocês acham dessa gengiva aqui? É uma gengiva normal ou ela está edemaciada? Está edemaciado, vermelho. Está edemaciada, ela está crescida, né? Então, isso aqui, gente, ó, é uma... Como é que é o nome desse tipo de bolsa? Pseudobolsa. Pseudo relativo a falso.
Ou seja, não é uma bolsa verdadeira. Professor, mas e aí? Quando dá uma pseudo-bolsa, quanto que eu devo marcar? Vocês estão lá no perograma, aquela folha que eu mostrei para vocês. E aqui vamos dizer que deu 8. Nessa sondagem, deu 8, não deu? Vocês estão vendo? Quanto eu vou anotar lá na minha profundidade de sondagem? Quando eu vou anotar de canetinha aqui, que eu vou escrever lá nessa face. Que face que é essa aqui, gente, desse dente? Mesial. Vamos falar que vou jogar ela para vestibular, mesmo vestibular, né? Quanto que eu vou anotar lá naquele papel? Eu vou anotar 8. Olha só que bacana isso aqui para vocês. A gente vai chegar lá, mas é bom a gente antecipar. Era o dente do lado esquerdo, vamos dizer que tenha sido 38. Eu vou fazer a profundidade clínica de sondagem do 38 na meso-vestibular que eu falei, não é? Quanto que a gente viu lá? 8. Eita, 8, bacana isso. Eu vou anotar 8. Tá bom, Ana Vitória? Essa subtração é quando eu vou fazer aqui, ó, nesse segundo bloquinho, que aí não seria mais recessão, seria hiperplasia. Aí eu vou medir essa hiperplasia. Quanto que deu, eu subtraio. Para aí eu ter uma profundidade, uma perda de inserção, no caso, uma profundidade real. Aí vai deixar de ser falso. Não importa, gente. Se deu 8, deu 10, deu 15. Ah, professor, mas é falsa essa bolsa aqui. Não importa. A profundidade que eu sondei é que eu tenho que anotar. Ficou claro? Tá bom? Então, ficar atento às pseudo-bolsas, evitar, olha, isso aqui, gente. Uma medição, uma anotação da papila. Então, onde ele colocou, até aqui ainda está o limite. Né? Aqui nós estaríamos no limite. Na face mesial aqui, onde que eu deveria chegar como face mesial? Eu diria... Oi? Aqui, ó, aqui seria mais ou menos, é porque a sonda aqui também tá inclinada, mas aqui, ó, seria a minha mesial, meso-vestibular, aqui seria a minha vestibular propriamente dita, e aqui a minha vestibular. O que eu quero dizer com isso, gente? Se vocês podem me entender. Eu quero dizer que eu vou evitar